Olá pessoal, meu nome é Lucas Ferraz, dando continuidade à disciplina de genética evolutiva. Hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio de Hyde e Weber. Bem, antes de iniciar os estudos com populações, antes de surgirem os estudos populacionais, Darwin ele formulou a teoria da seleção natural. Então ele observou essas variações dentro das espécies, como essas características variavam dentro da espécie. Entretanto, Darwin ele não conseguiu explicar como é que essas características elas passavam de geração em geração. Com os princípios de Mendel, que seguiu os estudos, nos estudos seguintes, ele conseguiu explicar isso. Ele observou que essas características eram passadas através dos genes, Então, esses genes se segregavam em diferentes alelos e aí eles passavam para a prole e na geração seguinte. Então ele conseguiu estudar isso. Através disso nós conseguimos, foram iniciados os primeiros estudos em genética de populações, em populações inteiras. Isso possibilitou estudos de transmissão genética em populações inteiras. Então a gente pode ver que nos estudos seguintes surgiram grandes pesquisadores como Haldane, Wright e Fisher, que até hoje têm os seus postulados na genética. Então, para que a gente consiga ter um melhor entendimento neste assunto em particular, o princípio de Hyde e Weber, a gente precisa entender de fato o que é uma população. Então, o que é uma população? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam o mesmo local, apresentam uma continuidade no tempo e cujos indivíduos possuem a capacidade de se acasalarem ao acaso e, portanto, trocar alelos entre si. E toda a população tem um reservatório gênico que ele é particular e que a caracteriza. E este é transmitido por intermédio das gerações, que foi o que a gente falou no slide anterior. Então, genética de populações, neste caso, é o estudo de como a variação genética muda sob a influência de forças evolutivas, sistemáticas e aleatórias. Então a gente vai ver como é que se comporta as frequências alélicas, genotípicas e fenotípicas de uma população. A gente vai ver como é, por exemplo, que o genótipo azão-azão ele ocorre, ele está se comportando lá dentro, azão-azinho, ou azão-azinho e azinho-azinho. E como nós temos aqui dois alelos, o azão e o azinho. Como é que essa frequência alélica ela ocorre na população? Então, por exemplo, nós vamos ver aqui agora como é que é explicado o princípio de Hyde e Weber. Então, eles postularam e disseram que em uma população infinitamente grande, hipomítica, e sobre a qual não há atuação de fatores evolutivos, as frequências gênicas e genotípicas permanecem constantes ao longo das gerações. Então, por exemplo, população infinitamente grande. Fácil entender, a população grande, muito grande. Polimítica, a população com os cruzamentos ao acaso. E sobre a qual não há atuação de fatores evolutivos. Os fatores evolutivos, por exemplo, mutação, um erro no DNA, migração, seleção natural e deriva genética. A migração, cruzamento de indivíduo de uma população com outra. Seleção natural, o ambiente selecionando indivíduos com aquelas características desejadas. E a deriva genética, podemos entender como uma catástrofe ambiental, por exemplo, que há perdas faça com que ocorra perda de alelos. Então, como avaliar as frequências de uma população? Por exemplo, as frequências genotípicas. Calcula-se a frequência genotípica do genótipo, que a gente viu aqui, por exemplo. Nesse caso, o genótipo pode ser o genótipo azão-azinho. E as frequências alérgicas, calcula-se a frequência do alelo. Azão, que a gente está vendo que tem dois alelos, azão e azinho. A frequência do alelo azão e a frequência do alelo azinho. Então, por exemplo, como nós podemos estimar, segundo esse princípio, as frequências alélicas e genotípicas. Vamos ver para esse exemplo aqui, por exemplo. Nós temos fenótipo flores brancas,
flores rosas e flores vermelhas. Flores rosas, azinho, azinho, flores brancas, azinho, azinho, flores rosas, azão, azinho, flores vermelhas, azão, azão. Então, por esse princípio, nós vamos chamar, né? Convencionou aqui, de azinho ser chamado de N1, azão, azinho, N2 e azão, azão, N3. Então, N1 nós temos 200 indivíduos, N2 500, N3 300, né? Total 1000 indivíduos. Então, nós vamos estimar aqui a frequência genotípica, né? Então, simplesmente nós vamos pegar N1, que é o Azinho, né? E dividir por N. Né? 200 por 1000, 0,02 Azinho, Azinho. N2 dividido por N, né? 500 dividido por 1000. Então, nós vamos ter uma frequência de 0,05 de Azão, Azinho. E para o N3, né? O Azão, Azão, nós vamos ter 300 dividido por 1000, frequência de 0,03 de azão, azão. Estimativas das frequências alélicas, né? A partir desses dados, podemos determinar a frequência do alelo azão e do alelo azinho, né? Por exemplo, aqui, né, neste caso, nós temos 200 azão, indivíduos azão, azinho, 500 azão, azinho e 300 azão, azão. Então, por exemplo, aqui nós temos a fórmula, né, para o cálculo da frequência alélica do azinho, que é 2 vezes N1 mais N2 dividido por 2 vezes N, N no caso, o número total de indivíduos da população de alelos. Então 2 vezes 200 mais 500, dividido no caso aqui por 2000, azinho, uma frequência de 0,45. No caso do azão, nós temos 2 vezes 300 mais 500, né? Dividido pelo total aqui, vai dar azão 0,55. Então, o equilíbrio de Ride-Weimer, né, eles publicaram a relação entre as frequências alélicas e as frequências genotípicas, né, sendo que para um determinado gene, onde dois alelos, né, estão segregando, A e Azinho, A é P e Azinho é Q. Né, isso é bastante importante. Então, por exemplo, se nós pegarmos esse cruzamento aqui desse macho com essa fêmea, né, onde cruzamos azão com azão, fica, no caso, P vezes P. Né? Então, P ao quadrado. Então, também é fácil de entender. No caso, azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Então, nesse caso aqui, podemos ver que ocorre duas vezes azão, azinho. Então, duas vezes P. Está aqui, duas vezes P. E o Q ao quadrado está aqui, do azinho, azinho. Então, só para enxergar aqui, a fórmula está aqui. Ó. P ao quadrado, né? Mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Então, está aqui novamente a fórmula. Então, o que a gente precisa ver, né? Então, o equilíbrio de Ride-Weimer, ele vai dizer isso. Sempre que essas frequências, né, somadas, elas derem 1, então a população está em equilíbrio. Então, neste caso, né, a gente confirma que ela está em equilíbrio. Né? Bem, pessoal, a gente pode ver, né, o equilíbrio de Ride-Weimer mostrando aquela forma ali. Mas a gente consegue perceber isso na população natural? Né? É possível ver isso na população natural? Sem ação de migração, mutação, seleção natural? Né? A gente vê, né, que essas forças, na verdade, elas estão acontecendo, né, na base genética. Então, na verdade, essas forças elas tendem a ser anuladas. Né? Então, a população, as frequências alérgicas e genotípicas, elas tendem a se manter equilibradas. Né? E a população se manter ao longo das gerações. Bem, pessoal, isso era o que a gente tinha para explicar hoje. Eu espero vocês. Na próxima aula a gente possa dar uma atividade prática para a gente sintetizar mais os cálculos das frequências alérgicas e das frequências gênicas. Até a próxima aula.